Fala galera, hoje é dia de Superman contra a Elite. É uma história da DC, escrita por Joe Kelly e desenhada por Doug Mahnke e Lee Bermejo no ano de 2001. Num período onde se questionava se as ações do Superman eram ultrapassadas, se a melhor opção agora era eliminar inimigos a qualquer custo, surge um novo grupo de super seres para colocar o Homem de Aço à prova. Essa é a Elite. Essa história se passa na edição 775 da revista Action Comics. E o nome correto é What's So Funny About Truth, Justice and the American Way. Mas graças a uma animação feita em 2012, a história é mais conhecida como Superman contra a Elite. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa com o Superman voando de Metrópolis até Trípoli, a capital da Líbia. E no caminho ele escuta os relatos locais de um ataque terrorista no país. Mas ao chegar no local, era tarde demais. O corpo de um tipo de gorila gigante com próteses robóticas estava caído no meio da cidade, e as notícias falam das enormes quantidades de vidas perdidas durante o combate dessa criatura por um novo grupo de seres com superpoderes. No Planeta Diário, Perry White e Jimmy Olsen falam como o jornal rival, o Estrela Diária, enalteceu a ação desse novo quarteto por ter resolvido toda a situação em apenas 4 minutos. E o jornal chama esse novo grupo de a Elite. A mídia divulga o acontecido e Clark Kent reporta os acontecimentos diretamente de Trípoli, relatando que o líder da equipe se chama Manchester Black. E ele autodenomina o seu grupo como a nova geração de heróis. Ao terminar o seu relato, Clark encontra com Jack Ryder, repórter do Estrela Diária, e ele diz que a Elite fez o que era necessário. Mas Clark rebate dizendo que o Superman teria resolvido tudo isso sem causar tantas mortes. Só que Ryder diz que os métodos do Superman são ultrapassados, e é hora da Elite assumir o posto de novos heróis do mundo. Enquanto isso, na Casa Branca, o atual presidente desse momento, Lex Luthor, ouve os relatos de que boa parte da população norte-americana aprova as ações da Elite, apesar de organizações como a ONU exigirem uma resposta sobre a morte de inocentes. Além disso, Luthor é apresentado aos níveis de poder dos integrantes da equipe, que pareciam ser maiores até que os níveis de poder do Superman. Assim, o presidente então decide emitir uma nota lamentando as mortes, mas ressaltando que, enquanto a Elite não mexer com os Estados Unidos, não era problema dele. Logo depois disso, a Elite envia um manifesto em todos os computadores do mundo, dizendo que o mundo pedia por alguém como eles. E agora, eles chegaram. Na Fortaleza da Solidão, Aço e o Superman conversam sobre o manifesto da Elite. E o Superman está visivelmente incomodado. Mas antes de comentar qualquer coisa sobre isso, um alerta no Japão faz com que Kal-El saia voando até lá. Só que ao chegar, o Superman é atingido por uma forte explosão e vê um grupo de seres superpoderosos na sua frente. Eram vilões causando um ataque. Mas antes que ele possa reagir, o grupo é totalmente dizimado em questão de segundos. Assim, na frente do Superman surge a Elite, formada por Manchester Black, Chapéu, Fusão e Zoológica. O novo grupo de heróis leva o Superman para sua base no espaço, para ver se ele não sofreu nenhuma contaminação da equipe que acabaram de matar. Ali, o Superman contesta os meios da Elite e dos seus 4 membros para lidarem com as ameaças do planeta. Mas Manchester Black simplesmente fala que esse é o jeito certo de lidar com as coisas, cortando o mal pela raiz e evitando que pessoas ruins voltem para cometer mais atos de violência pelo mundo. E para acabar com essa discussão, o Superman é teletransportado de volta para a Terra. Um tempo depois, na Fazenda Kent,
Clark conversa com seu pai sobre os acontecimentos recentes e descobre que até mesmo em Smallville, boa parte da população é a favor da elite. Então Clark começa a se questionar se Black tá certo. Mas Jonathan diz que algumas pessoas concordam com o lema dos Estados Unidos de verdade, justiça e o jeito americano. Mas na verdade eles querem caminhos mais fáceis e rápidos. Mas tem algo que o Superman pode fazer. Ele pode dar o exemplo. Mais tarde, enquanto patrulha a cidade, o Superman ouve as pessoas ao seu redor. Dos trabalhadores de obras até as socialites, dos adolescentes às criancinhas. Todos pareciam estar do lado da elite. As crianças nas ruas brincavam de super-heróis, mas um garoto não queria ser o Superman, porque os outros podiam matá-lo. E ele não podia matar ninguém, então não tinha graça. Naquele dia, o Superman impede um ataque de alienígenas e faz isso sem tirar vidas. Então a elite aparece e explica que aquela é apenas uma pequena célula de um mercado de tráfico de seres alienígenas que usa raças de outros planetas para fabricar armas, e que a melhor opção é matá-los ali mesmo. Mas antes que o Chapéu faça isso, o Superman o acerta com um soco. E faz isso diante das câmeras da própria elite que transmitiam a cena para os jornais do mundo todo. Então Manchester diz que agora sim, ele tem motivos para enfrentar o Superman diretamente. E eles fariam isso no dia seguinte, ao amanhecer. Naquela noite, Lois Lane tenta convencer Clark a não lutar contra a elite. Mas ele fala o quanto eles vão contra tudo que ele representa e que matar não deveria ser considerada como uma opção. Então Lois pergunta se ele está disposto a morrer por essa causa. Sem responder, Clark espera a esposa dormir, então deixa um bilhete para ela e pela manhã ele sai para sua luta. O Superman faz um único pedido antes de começar, que eles não lutem na Terra. Assim, a elite então o leva para uma lua de Júpiter, mas vão transmitir a batalha para a Terra com as suas câmeras. Antes de tudo, o Superman tenta convencê-los a se render e a serem julgados pelos seus crimes, mas a elite simplesmente parte para o ataque. O Superman é atingido por todos os membros da elite, um de cada vez se revezando em como atacam o maior herói da Terra, e juntos eles pareciam superá-lo. O Chapéu usa a sua magia, enquanto Zoológica usa os seus animais bizarros que eram parte do seu corpo. Mas o maior problema é a telecinese de Manchester Black, que causa pressão nas veias da cabeça de Clark, fazendo com que o Superman quase tenha um derrame. Então, incapacitado, Fusão usa os seus poderes e explode o Homem de Aço. Tanto que causa até um rombo na lua de Júpiter. No final, deixando só uma cratera com a capa rasgada do Superman no meio dela. Parecia realmente o fim do Homem de Aço. Manchester Black estava orgulhoso em mostrar que realmente já tinha passado a época do Superman. Eles eram os mais fortes agora. Acreditando que mataram o herói, o grupo se prepara para voltar para a Terra, quando escuta uma voz dizendo que finalmente entendeu como fazer o que é preciso. E antes que a elite consiga reagir, os membros vão sendo derrotados um a um. Zoológica é atingida por um tipo de golpe que destrói o seu corpo insectoide. Na sequência, uma grande explosão causa um vácuo que destrói os pulmões do Chapéu, o impedindo de usar a sua magia. E um rastro vermelho e azul leva o Fusão para longe dali, deixando apenas Manchester Black sozinho. Assim, um Superman completamente machucado, mas furioso, surge diante de Black e pergunta como é a sensação de ver os seus amigos morrendo. E quando Manchester tenta usar os seus poderes, eles falham. O Superman usou a sua visão de calor pela retina do seu olho, chegando até o cérebro de Black, na área onde ativava os seus poderes. Ele cauterizou uma veia ali, quase que fazendo uma lobotomia, anulando os poderes de Manchester Black. Então Black chora, como uma criança sem o seu brinquedo. Com os seus poderes, Black era só um bully, um valentão. Sem os seus poderes, ele não era nada.
Black apela para as câmeras, dizendo que o Superman é como ele matou a sua equipe inteira. Mas para ele, agora o Superman seria errado se tivesse matado? Era hipocrisia da parte de Black apelar para isso. Mas o Superman não é assim. Então o Superman explica que ele quis mostrar como deixar a raiva e o ódio tomarem conta é errado e assustador. E que ninguém deve seguir esse caminho. É um caminho que só gera mais violência. Então o Superman explica que ninguém morreu. Ele só fez parecer. Os membros da elite estão apenas desacordados. E até mesmo a lobotomia de Black foi mentira. Ele só causou um impacto que anulou os poderes temporariamente. O Superman poderia sim matar os seus inimigos, os vilões da Terra. Mas isso seria só errado e assustador. O correto é dar o bom exemplo, da verdade e justiça. E isso o Superman faz com ou sem os seus poderes. Essa é a batalha que o Superman trava todos os dias. Lutar não por um mundo mais violento ou cheio de morte, mas lutar por um mundo pacífico, digno, um mundo onde as pessoas se respeitam, um mundo melhor. E é desse jeito que termina a história. Superman contra a Elite, mais do que trazer uma boa história, traz uma boa mensagem. A história é ótima e tem questionamentos profundos, mesmo tendo poucas páginas. A narrativa é um pouco truncada, mas não interfere na qualidade final, porque a história é curta. E a arte é boa, sendo a arte de transição dos anos 90 para os anos 2000. Essa história ganhou uma animação em 2012 chamada Superman contra a Elite, que deixou essa HQ muito mais conhecida, além dessa equipe de anti-heróis. Mas a Elite, na verdade, foi inspirada por outra equipe, a The Authority, ou a Autoridade. E foi numa tentativa de fazer uma crítica a esse tipo de super seres que surgiam como anti-heróis nessa época. Mas a Elite foi bem aceita pelos leitores, tanto que reapareceu futuramente numa série própria chamada Liga da Justiça Elite, em 2004. E futuramente até mesmo Manchester Black fez parte do Esquadrão Suicida. Mas então é isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.